É mentira! Não, Moraes não suspendeu a dosimetria. Não, ele fez foi muito pior. Não, ele não suspendeu foi nada. O que ele fez, gente, foi muito pior. Foi praticamente um decreto oficial de uma ditadura do STF no Brasil. Eu vou te explicar agora o que foi que aconteceu de verdade e por que isso é um ato característico de ditadura. Grande revolta começa dentro do Congresso após decisão absurda de Moraes. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão da aplicação da lei da dosimetria um dia após a promulgação do ato pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão publicada neste sábado responde ao pedido de alteração da pena de Nara Faustino de Menezes, condenada por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, com base na nova legislação. O magistrado considerou que a solicitação só poderia ser analisada após o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas por partidos que questionam a legalidade da lei da dosimetria. O fato imediatamente gerou uma grande revolta entre parlamentares e cidadãos brasileiros. É mentira! Não, Moraes não suspendeu a dosimetria. Não, ele fez foi muito pior. Nessa altura você já deve ter sido bombardeado com várias notícias que pipocaram de que o ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu o PL da dosimetria. Aquele projeto de lei que reduz a pena dos condenados do 8 de janeiro e da trama golpista. Mas eu preciso aqui te falar a verdade, isso é mentira. Não, ele não suspendeu foi nada. O que ele fez, gente, foi muito pior. Foi praticamente um decreto oficial de uma ditadura do STF no Brasil. Eu vou te explicar agora o que foi que aconteceu de verdade e por que isso é um ato característico de ditadura. Lê aqui comigo o que foi que o G1 publicou e que toda a imprensa nacional aí praticamente repercutiu. Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Peraí, então foi suspenso o PL, hein? Olha aí. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Na prática, os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 terão que aguardar os ministros decidirem se a lei respeita as regras da Constituição. O ministro está aplicando esse entendimento a casos de condenados que já acionaram o STF pedindo a revisão da pena. Até a última atualização desta reportagem, Moraes já havia decidido nesse sentido em pelo menos 10 execuções penais. Gente, então vejam a manchete do Globo, foi Moraes suspende a lei. Suspende a lei, aí ó. Só que a realidade jurídica é outra. O Moraes ele não suspendeu nada. O que ele fez é outra coisa. Ele se recusou a aplicar uma lei em pelo menos 10 casos individuais de presos políticos do 8 de janeiro que estão debaixo da relatoria dele. Quem cravou isso com clareza cirúrgica é a única pessoa que eu vi fazer isso, é a única análise, você vai achar só aqui lá, que eu vou reproduzir aqui. Quem cravou isso corretamente foi o Enio Viterbo. Olha o que ele disse. Pela manhã, nós tivemos a notícia de que Moraes, como relator das ADIs contra a dosimetria, pediu informações aos outros poderes para fundamentar o julgamento da constitucionalidade da dosimetria. De tarde, surgem matérias na imprensa dizendo Moraes suspendeu a dosimetria. Quando você lê, eis a resposta. O ministro, na verdade, ele se negou a aplicar a lei da dosimetria pela existência tão somente das ações diretas de inconstitucionalidade. Mas ele não suspendeu nas ações. Ele simplesmente disse, tem ação, então não vou aplicar. Saliento uma coisa, a lei está em vigor e até o presente momento é constitucional. Moraes não quer, sim aplicar a lei. A notícia é essa. A notícia não é Moraes suspende a lei, não. Moraes se recusa a aplicar uma lei em vigor constitucional que não foi suspensa em lugar nenhum. Gente, o Enio Viterbo está absolutamente certo. Em direito, uma lei aprovada pelo Congresso, que foi sancionada, foi promulgada, ela está em vigor, ela é constitucional, até que o Supremo, em julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ou então de modo incidental em algum processo, declare o contrário, declare aquela lei inconstitucional. Se o Moraes acredita que a lei é inconstitucional, ele tinha o instrumento correto à disposição.
Como relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade, ele podia ter concedido uma liminar, suspendendo a lei e levado aí o caso ao plenário referendar em poucos dias, para que o plenário analisasse aquela suspensão, aquela decisão dele. Ou então, o Moraes poderia ter feito outra coisa, ter julgado inconstitucional nos processos específicos de execução penal, dizer, não, essa lei é inconstitucional, e ele tinha também que levar para o plenário. Mas não foi isso que o Moraes fez. Em vez de ele submeter essa tese, essa ideia da cabeça dele de que a lei pode ser inconstitucional, em vez de ele submeter isso ao colegiado de 11 ministros, ele optou por não aplicar a lei em casos individuais pura e simplesmente, sem qualquer controle do plenário. Em direito, gente, isso aí é um esvaziamento da lei por uma via lateral, fugindo do crivo do colegiado. É um ato unipessoal para produzir o efeito prático de uma suspensão da lei sem ter os votos para suspender, numa ação direta de inconstitucionalidade ou numa questão incidental nas execuções. Isso que ele fez é voluntarismo. O ministro está impondo a sua vontade a despeito da lei. Está dando na prática um dane-se para o Congresso, em português puro e simples. É o império de pessoas em vez de império da lei. Gente, é que a lei deve estar errada mesmo, né? Certo é a esposa dele receber 129 milhões de reais num contrato com um banqueiro que lidera uma organização criminosa sem que tenha prestado serviços correspondentes a esse valor e com o investigado perguntando pro ministro se ele conseguiu bloquear no dia da prisão, né? Aí isso tá certo. Errada tá a lei. Olha a dimensão desse absurdo. A lei da dosimetria ela foi aprovada por mais de 300 deputados na Câmara, mais de 40 senadores do Senado, depois de derrubarem um veto de Lula. Mais de 300 parlamentares eleitos pelo voto popular votaram em sessões públicas gravadas para que essa lei existisse. Aí um homem, sentado em uma sala em Brasília, no seu ar-condicionado, ele decidiu sozinho que a vontade desses 600 parlamentares dos milhões de brasileiros que os elegeram não vale nada. Em qualquer democracia consolidada do mundo, isso é definição literal de quebra de Estado democrático de direito. Gente, é por conta desse tipo de coisa que eu sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná. Chega! Chega disso! Ninguém aguenta mais! Nós não temos um dia de paz nesse país. O Congresso se reúne, vota uma lei e aprova. Os réus do 8 de janeiro e as suas famílias, muitas injustamente condenados, apenas absurda. Gente que doou R$500 pro ônibus sem nem saber do que ia acontecer. Condenada a 14, 16 anos de prisão. Essas pessoas esperam ansiosamente por um alívio para voltar para suas casas. E aí o Moraes faz isso? Nós precisamos retomar democraticamente o nosso país por meio do voto nas eleições. Precisamos da maioria no Senado para barrar os abusos do Supremo. Não dá mais para aguentar isso. Você acha que o Congresso vai aceitar essa nova ofensiva do Moraes? Ou que o Congresso vai partir para o contra-ataque, hein? Qual coluna liderando? Conta aí pra mim nos comentários. Você entendeu o que o ministro Moraes fez hoje? Tá a imprensa inteira dizendo que ele suspendeu o PL da dosimetria. Não foi isso, tá errado. A imprensa tá comendo bola. O ministro Moraes fez algo muito pior. Típico de ditadura. Eu vou te explicar agora os detalhes do que ele fez e te mostrar por que isso prejudica em muito a situação dos réus do dia 8, inviabiliza que eles tenham uma solução para o caso deles absolutamente previsível. Não tem prazo mais para os réus do dia 8 voltarem para casa. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa, você se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo e deixe o like, deixe o joinha nesse vídeo. Bom, o ministro Moraes tinha na mão dele uma ação questionando o PL da dosimetria, feita pelo PSOL e pelo PT e aquela turma. Bom, muito bem, o que ele fez? Ele usou essa ação e deu uma liminar suspendendo o PL da dosimetria. Não foi isso, antes fosse, porque se ele tivesse feito isso, era pelo menos um ato visível, e um ato visível também é passível de ser questionado e de ser recorrido, mas ele não fez isso. Ele simplesmente pegou e disse o seguinte: tá caindo aqui no meu gabinete muitos pedidos para aplicação da lei que acabou de entrar em vigor, tem também essa ação questionando o PL da dosimetria, então para não
haver confusão, eu vou suspender o benefício de todo mundo, de todos os réus, até que essas questões todas sejam melhor solucionadas. Ele não pode fazer isso. Ele pendurou essa decisão dele em lugar nenhum. Ele não usou os instrumentos que estavam à sua disposição e simplesmente deu um ato da cabeça dele, suspendendo todos os benefícios. Qual o problema disso? O problema disso é que isso não tendo sido feito dentro da ação que questionava o PL da dosimetria, repito a vocês, não temos mais um ato visível. A decisão dele está pendurada em lugar nenhum e, portanto, não tem tempo para ser revogada, não pode ser recorrida, não pode ser alvejada ou até mesmo questionada pelos seus colegas de STF. É uma decisão que está em cima ou baseada ou ancorada em lugar nenhum. Isso impede o questionamento, impede que ela seja recorrida, impede que os seus colegas de plenário, inclusive, possam, de alguma maneira, corrigir os cursos ou os rumos dessa decisão dele. Isso também é muito ruim, porque essa decisão que ele acaba de dar, ela é totalmente questionável juridicamente e ela não tem prazo, não há nenhum prazo para também ela ser questionada. Isso deixa os réus do dia 8 num momento, num limbo, numa espécie de lugar nenhum. Eles não podem recorrer dessa decisão, não há como levar essa decisão para o plenário e está todo mundo com seu benefício suspeito. Isso é um absurdo completo. O ministro Moraes passou de todos os limites e deu uma decisão que deixa na mão dele a possibilidade de que os benefícios sejam aplicados. Ele vai colocar essa ação que questiona o PL da dosimetria para julgamento quando ele quiser, ele vai dar o benefício para os réus do dia 8 quando ele quiser e ninguém pode recorrer, ninguém pode fazer nada. É uma loucura o que está acontecendo no país, mas não é absolutamente algo que não estava no radar. A gente aqui no canal disse muito bem que isso era possível, ou até provável de ocorrer, porque nós estávamos diante de um ministro e de um STF que não queria dar à direita a possibilidade de usar a soltura, a liberdade dos réus do dia 8 como um elemento eleitoral, como uma espécie de cabo eleitoral para a direita dizer, olha só, nós ganhamos, nós vencemos, as pessoas estão soltas. O STF, junto do governo federal, nesse consórcio estatal, não queria entregar esse elemento para a direita explorar durante as eleições. E agora o Moraes, para isso, passa por cima de toda e qualquer razoabilidade e dá essa decisão. Meus caros, o ponto é que nós estamos numa ditadura. Quem não entendeu ainda isso, bom, agora eu acho que talvez tenha ficado mais claro. Deixa aqui o seu comentário e acompanhe os desdobramentos disso aqui no canal, porque a gente vai trazer para vocês outros elementos para vocês ficarem por dentro. Um abraço. A única coisa que vai parar essa pessoa é um impeachment. Meu irmão, chega. Não é possível que ele teve a coragem de fazer isso. 3 anos de luta, centenas de famílias sofrendo, teve gente que morreu na prisão e várias outras pessoas morreram durante esse processo. Manifestações, tudo que você possa imaginar, articulação, fizemos placar nas redes sociais, conversamos com cada um dos deputados, com os senadores, aprovamos o PL da dosimetria, que foi escrito por Alexandre de Moraes. Isso aqui tem que ficar bem claro. Quem redigiu o PL da dosimetria não foi o Paulinho da Força, foi Alexandre de Moraes. Aprovamos, o Lula derruba, nós vamos lá e derrubamos o veto do Lula, numa votação expressiva. O Brasil se alegrou naquele dia. Um pouquinho dessa injustiça vai poder ser reduzida. E o que o Alexandre de Moraes faz? Primeiro, estranhamente, ele é sorteado como relator de 2 pedidos de nulidade. 2 pedidos, uma da Associação Brasileira de Imprensa, a imprensa entrou para derrubar o PL da dosimetria, e o PSOL e Rede. Os 2 processos são sorteados da mão do Alexandre de Moraes. Aí o que o Alexandre de Moraes decide fazer com o texto que ele redigiu? Preste atenção. O Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de suspender a execução da lei da dosimetria, que poderia reduzir as penas dos condenados por atos golpistas. A gente está aqui com a decisão no nosso telão, você acompanha em casa, já chamo a atenção para destaques dessa decisão. O ministro aqui embaixo diz o seguinte: a superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, aí a gente abaixa, configura um fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos feitos pela defesa.
recomendando a suspensão da aplicação da lei por segurança jurídica até definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Alexandre de Moraes, portanto, destaca a partir dos pedidos da defesa? Ele entende que as defesas pedem, e aqui há um pedido de uma ré, que é condenada por atos golpistas, mas outros tantos pedidos já foram feitos ao Supremo assim que a lei foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Então, a defesa pede a aplicação imediata dessa lei. É uma nova lei que altera as regras da Lei de Execução Penal, muda as regras de progressão de regime e remissão da pena, muda também a questão dos crimes para delitos contra o Estado Democrático de Direito. E o que o ministro Alexandre de Moraes faz segundo essa decisão? Lembrando, reportagem e apuração do repórter Márcio Falcão. O ministro decide suspender a aplicação da lei no caso e diz o seguinte, aqui traduzindo, ele entende que a pendência de um julgamento sobre se a lei é ou não constitucional, e muitos partidos já entraram no Supremo questionando a constitucionalidade dessa lei. De novo, quem escreveu essa lei foi o próprio Alexandre de Moraes. O Paulinho da Força só segurou a caneta. E agora o cara suspende, dizendo que tem que julgar se ela é constitucional. Não é possível o que está acontecendo. Promulgada pelo Congresso. Como esse julgamento ainda não foi feito, você tem um fato novo e relevante, como o ministro diz. E pede informações à presidência e ao Congresso Nacional, um prazo de 5 dias, aqui no caso é o Congresso, porque foi promulgada, e também a manifestação da Advocacia Geral da União e Procuradoria Geral da República para julgarem também, darem seus pareceres para a validade da lei. Mas fato é que está suspensa. Agora presta atenção, vai esperar um parecer do Paulo Gonet, que é o tarefeiro, é um tarefeiro do Alexandre de Moraes, é uma espécie de despachante do Alexandre de Moraes. A AGU Messias, que se gabou de ter mandado prender e disse que seria um absurdo se houvesse a anistia ou dosimetria, do Lula e do Congresso. O Congresso que acabou de aprovar. Nós derrubamos um veto presidencial. Não tem coisa mais forte, não tem uma manifestação democrática mais forte que essa do que os representantes eleitos das duas casas derrubando um veto presidencial porque realmente querem que algo se torne lei. E o Moraes, numa canetada, só uma caneta, suspende tudo. Não é possível que a gente chegou nesse nível do absurdo. Esse cara ele é muito mau, tem um coração ruim. Gente, essas famílias estavam já celebrando, festejando. Por que isso, meu Deus? Cara, por que alguém tem que ser... Como que pode? Isso não é de Deus, isso é... Cara, minha vontade, eu sei que vocês não gostam, falam que não adianta nada, mas a minha vontade, isso aqui que é, cara, é o Brasil realmente acordar, parar de ser manso e a gente ir pras ruas. Milhões de pessoas, chega, ninguém aguenta mais. Esse cara, meu Deus do céu, não é possível que ele fez isso, meu Deus do céu. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.